testemunho e teimosia. Pensando na relação do Cristo com a humanidade, através da sua missão, surgiu para nós uma figura interessante. A ciência diz que a vida surgiu da água. Não sabe datas exatas, mas há períodos em que essa vida, em que se sabe pelos rastros, pelos fósseis, pelos diversos sinais deixados, que essa vida saiu da água e veio para a terra, e a primeira espécie propriamente animal, como conhecemos hoje, foram os répteis. Então a vida veio se arrastando na terra, quando parte dela, quando algumas espécies deixaram a água. Muito bem, essa condição foi evoluindo pelas mutações, pela adaptação ao meio, ao longo de um período muito largo. Essas adaptações foram gerando a multiplicidade de vida que nós temos hoje na Terra. Como figura para essa relação, para entendermos essa relação de Jesus conosco, a gente pode imaginar um momento em que chegou uma espécie, que surgiu uma espécie por esse processo todo, ao longo dos milênios e milhões de anos, e que essa espécie finalmente tinha condições de voar. Finalmente chegou esse momento. Mas não ter condições de voar não é necessariamente voar. E houve um dia, e houve um indivíduo, e houve dias que se seguiram a esse dia primeiro. Como assim? Por exemplo, pode ser que um indivíduo dessa espécie que já tinha condições de voar, mas que ainda não sabia disso, perseguida por um inimigo, pode ser que esse indivíduo tenha, no desespero, voado. É claro que desse primeiro dia e desse primeiro indivíduo não teve uma sequência, um segundo dia em que esse ser, esse animal que conseguiu fazer o primeiro voo, voltou para sua espécie e testemunhou a sua descoberta, exemplificando pelas suas próprias ações o que ele já tinha conquistado. Isso não aconteceu. Certamente isso foi sendo gerado por imitação e também por necessidade para os outros indivíduos da espécie. Mas para o ser humano não foi assim. Aquele que aprendeu a voar voltou por solidariedade e ensinou, testemunhou, exemplificou um novo ponto de vista, uma nova maneira de viver, de se locomover mais ágil, mais rápida e mais ampla. Pois não é que esse indivíduo que voltou para ensinar foi incompreendido, foi perseguido, foi torturado, negado, traído e assassinado? Não é interessante como isso aconteceu entre nós? E mais ainda, tudo o que temos feito com ele desde então. Foi isso que nos sugeriu a
o capítulo 3º, versículo 32 do Evangelho de João, em que o evangelista nos diz: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Realmente, Jesus contou com inimigos desde o início. Alguém pode falar assim: como pode um ser tão bom ter tantos inimigos? Ora, a física já fala: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Se você quer medir uma ação, você pode medir pelo tamanho da reação gerada. Uma ação pequena, insignificante, vai gerar uma reação insignificante. Uma ação tremenda vai causar uma grande reação. Ou seja, inevitável que Jesus fosse perseguido dessa forma. Não por aquelas pessoas. Ninguém veio à terra para negar, para trair, para condenar, para assassinar Jesus. Mas a reação era certa. Foi uma tragédia que tem acontecido como aconteceu, com quem aconteceu, para quem aconteceu. Mas nada é impossível, nada é para sempre. Deus nos ama em liberdade e sempre nos dará novas oportunidades. Muito bem. O que os inimigos de Jesus fizeram? Qual foi a tática deles? Uma tática muito antiga. Quando não se pode vencer um inimigo, una-se a ele. Primeiro, eles tentaram desacreditá-lo com armadilhas para sua doutrina, pois ele saía de todas, e não só saía, mas ainda deixava evidente para o momento a superioridade da sua doutrina, mas deixava lições para toda a eternidade. As vitórias eram tão tremendas que Jesus impunha aos escribas e fariseus, como, por exemplo, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, ou dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando Jesus foi confrontado com a doutrina de Moisés e com os interesses de impostos de judeus e do Império Romano, como ele conseguia sempre tirar das situações oportunidades maravilhosas de ensinamento profundo, que nos servem profundamente até hoje, eles tiveram que mudar de tática. Onde acaba a palavra, começa a violência. Começaram a ver uma maneira de prendê-lo, julgá-lo, torturá-lo, condená-lo e executá-lo. E assim fizeram. E fizeram a partir da traição dos discípulos, da negação dos discípulos, da dispersão dos discípulos, dos próprios discípulos. Não apenas os inimigos o mataram, mas ainda tiveram que perseguir. Porque de tudo que fizeram contra ele, depois contra os discípulos, depois contra os seguidores, numa perseguição tremenda, tenebrosa, que exterminou milhões de vidas, e ainda hoje vem exterminando. De tudo isso, Jesus ressuscitava maior. Como fazer então para vencê-lo? Usaram aquela tática que eu citei antes. Quando não é possível vencer um inimigo, una-se a ele. E aí institucionalizaram Jesus. Idolatraram,
endeusaram literalmente Jesus Cristo. É como se os seguidores daquela primeira ave, daquele primeiro ser, daquele primeiro animal que voou, tivessem dito que ele era de uma outra espécie. Endeusar Jesus é como dizer que o nosso irmão que voou primeiro e que voltou para nos ensinar por seu exemplo esse viver mais elevado, como se fosse de uma outra espécie, boicotando, tentando matar o próprio exemplo de Jesus, porque se Jesus é Deus, se torna impossível alcançá-lo, não é mesmo? Jogando por terra a sua missão de exemplificação, de guia, de modelo. Pois Jesus disse a todos nós que nós faríamos tudo o que ele fez e mais. Disse para todos nós: vós sois deuses. E continua ensinando, curando e nos estimulando na nossa elevação. Aprendamos todos nós com Jesus, apesar dos interesses do cristianismo, apesar das manipulações das instituições, aprendamos a voar com Jesus. Um grande abraço, até a próxima.